Oi, alunos, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês já estudam letras ou já cursam alguma outra coisa relacionada, mas eu trouxe aqui um vídeo dos 10 motivos que eu acho interessante para você cursar letras numa universidade federal. Em específico, só conheço aqui de São Paulo, mas acredito que devam ter experiências similares nas outras federais também. Então fica aí que eu vou dar 10 dicas para vocês, depois da vinheta. Bom, vamos lá, vamos começar com as dicas. Eu elenquei aqui 10 dicas que eu, João, acho relevantes para vocês cursarem letras numa federal. Para quem não me conhece, eu curso letras na Universidade Federal aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, cidade de São Paulo. E eu trouxe aqui algumas experiências e alguns pontos que eu acho que são válidos citar, tá? Pra gente entender como que é cursar letras na federal e por que que eu acho que seria legal você que tá em dúvida aí procurar fazer letras numa universidade pública barra federal, né, que seja. A primeira experiência legal aqui dos motivos que eu elenquei, você saber a dicotomia, a diferença entre língua e linguagem. A linguagem ela é um mecanismo que nós utilizamos para transmitir o conceito, a ideia e os sentimentos, né? Trata então desse processo de interação. Qualquer conjunto de signo ou sinais que a gente considera uma forma de linguagem, a gente vai chamar linguagem. Já no caso da língua é um pouco diferente. A língua a gente vai entender como um código verbal que vai caracterizar aquela informação, aquela interação. Ou seja, são as combinações das palavras específicas para compartilhar com um determinado grupo social. Então, por que eu acho que é importante a gente entender essa diferença, né? Na faculdade a gente consegue ter essa amplitude, principalmente quando a gente trata do campo da educação e do ensino de língua estrangeira, ou até o ensino de língua, né, da nossa própria língua nativa mesmo. Por que que isso é importante, né? Você como um professor, uma professora de inglês, de francês, de espanhol, de japonês, seja qual língua for, você precisa ter essa dicotomia bem delimitada na sua cabeça, para que você não confunda o aprendizado com a forma de comunicação, tá? Então, você aprender uma segunda língua, uma L2 que a gente chama, você vai entrar no campo da linguística ali em casos específicos, tá? Então eu acho legal quando você está numa faculdade de letras, você saber diferenciar e usar estratégias de comunicação e de aprendizagem de linguagem. Isso vai facilitar muito vocês como professores ou pessoas que tenham interesse em trabalhar na área da educação, do ensino e aprendizagem de línguas. O item 2 é aprender a aprender. Na faculdade, quando eu entrei, eu não sabia ao certo como estudar. Eu sempre pensei que isso já fosse uma coisa clara na minha cabeça, mas eu nunca havia entendido por que que eu tinha tanta dificuldade no ensino médio, no ensino fundamental, de entender os conteúdos, de depois me recordar dos conteúdos. Você já chegou e estudou para uma prova e depois da prova você esqueceu absolutamente tudo? Então, você provavelmente usou a forma de estudo que não cabia a você. Eu não falo errada, forma de estudo errada, porque cada um consegue se adaptar numa forma de estudo específica. Então eu diria forma de estudo não adaptado, tá? A gente vai usar esse termo. O estudo não adaptado à sua necessidade, ao seu perfil de aluno. Então eu entendi que todas as formas de estudos que eu estava tentando não eram adaptados para minha própria personalidade, para minha própria forma de aprendizagem. Então, o que eu passo para vocês aqui? Que lá na faculdade, você tem contatos com tantos métodos didáticos, tantas variações de estudos e tantos professores, mestres, que vão ensinar vocês a pesquisar, a ler um livro, né? E compreender aquele assunto de forma fatídica, que você vai desenvolvendo a sua própria técnica mista, a sua própria forma individual e subjetiva. E isso vai te ajudar bastante em tudo na vida, inclusive no trabalho. Eu me tornei um profissional muito melhor depois que eu aprendi como aprender. Então, esse é um ponto muito importante da faculdade. O terceiro ponto, né, o terceiro motivo é você aprender a ler, que aí ele é um motivo linkado com aprender a aprender. Porque quando você aprende a ler,
Você pode pensar assim, ah, João, mas a gente aprende a ler quando está na alfabetização, quando aprende as palavras fazem sentido pra gente. Não necessariamente. Eu tenho certeza que vocês, muitas vezes, já leram um pedaço, um parágrafo inteiro, mas vocês não entenderam nada. Isso pode ser em decorrência de várias questões, mas a principal você cumpriu com a sua faculdade de leitura. Você leu aquilo que estava escrito. Mas por que você não reteve aquele conhecimento, né? E aí eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou tentar colocar aqui, mas é um vídeo que eu falo dos tipos de leitura para certos leitores. Então existem tipos de livros que você terá obrigatoriamente que ler de forma diferente. Então a gente tem os livros mais didáticos, os livros mais teóricos, os livros mais técnicos, os livros de autoajuda. Cada um desses livros, cada um dessas especificidades, gêneros de livro, eles vão requerir, né, uma leitura específica de vocês. E quando você entender isso e você deixar isso bem concreto na cabeça, vai facilitar bastante quando você pegar um livro na mão e falar: epa, esse livro é um livro didático. Eu preciso ler ele de forma didática, que se adapte a esse conteúdo. Então isso faz toda a diferença quando você aprende de fato a ler os livros de forma específica. O quarto motivo é você aprender a escrever artigos, resenhas, estes outros gêneros escritos que a gente tem na universidade, né? Por que isso é importante? A gente tem uma questão acadêmica, isso é para o pessoal que não necessariamente quer trabalhar na área da educação, que quer trabalhar na área acadêmica como pesquisador, pesquisadora. Você precisa defender muitas teses, tá? Quando a gente fala tese, a gente está falando das suas ideias, do seu conteúdo ao qual você se debruça e defende, discorre sobre, fala sobre o conteúdo. Então você faz a pesquisa e fala sobre alguma coisa. Por exemplo, eu vou falar sobre a facilidade das crianças na aprendizagem de uma L2, de uma língua estrangeira. Então eu preciso, nesse meu artigo, escrever os motivos, escrever o meu corpus, ou seja, qual que é o objeto ali de estudo que eu estou trabalhando, e eu preciso saber defender muito bem o que eu estou falando. Do caso contrário, isso não será algo, digamos assim, pautável para se discutir no campo acadêmico ou então para se pesquisar, né? E saber defender o seu ponto de vista de forma acadêmica é também saber se pôr no mundo. Quando você consegue construir um argumento, um texto, seja através de pesquisa, seja através de retórica e argumentação, você se torna uma pessoa capaz de discursar, de dialogar, né, e de defender os seus pontos de vista. Isso é extremamente necessário, tanto no meio acadêmico quanto fora dele. Você às vezes vai, por exemplo, ao supermercado e você pega um produto na gôndola que mostra lá R$5. E você chega no caixa e aí quando a mulher do caixa, ou o homem do caixa passa o produto, cobra um valor a mais de você, R$6. Você, se for uma pessoa que não sabe se impor, você vai acabar levando aquele produto de forma equivocada. Sendo que tem a tal da lei do consumidor, que você sabe muito bem dialogar, você pode alegar que o preço que está na gôndola é o preço que você deve levar o produto, né? Aí eu não tô querendo que você faça o que o Celso Russomano fez. Pelo amor de Deus, não façam isso, hein? Não é isso que eu tô tentando dizer. O que eu quero dizer é para você conseguir discursar e defender os seus pontos de vista. Isso vai te levar a se tornar uma pessoa mais autossuficiente, o que no mundo é essencial. Outro ponto que é muito, muito, muito importante é que lá dentro você tem a possibilidade de aprender a se tornar um professor ou um pesquisador. Apesar de que eu não concordo, eu acho um pouco esquisito dizer assim: eu estou formado em licenciatura, você entrou na faculdade, terminou, agora eu sou professor. Eu acho que ser professor é muito mais do que você ter o diploma. E aqui eu não tô querendo filosofar e nem nada, eu tô falando da realidade, tá?
tem professores e professoras que não são bons professores e boas professoras, tá? Que eu acho que a palavra professor, né, ela deve carregar um simbolismo, uma simbologia muito maior do que só ter o diploma. Ela deve carregar uma responsabilidade, uma manutenção de conhecimentos, uma importância gigantesca, uma autocrítica enorme, porque os professores bons mesmo, eles precisam entender que eles não são os detentores de todo o conhecimento. Eles precisam mostrar para os alunos que não tem como você saber de tudo, que de fato ter defeitos é parte da vida. De fato, você não dominar todos os assuntos também é parte da vida. Que nós podemos, e talvez isso venha fatalmente ou não a acontecer, cada pessoa vai se debruçar durante a vida em assuntos específicos e limitados. Não tem como você se tornar um ser humano que sabe de tudo, né? Aí eu digo no campo da educação. Por isso eu vejo muitos alunos, por exemplo, quando me vêm angustiados, né? Vêm até mim me perguntar ou desabafar alguma coisa, tá triste, tá acuado, porque não está indo bem em matemática, por exemplo, não está indo bem em língua portuguesa. Precisamos, como professores, pautar para os alunos de que estes obstáculos eles fazem parte da vida e que você não precisa ser um aluno sempre nota 10 em todas as matérias. Que você às vezes é um aluno que não vai muito bem na língua portuguesa, mas tem uma nota, uma média razoável, mas que desenvolve muito bem a área artística, a área musical, a área da poesia. Eu dou exemplos aqui fatídicos, né, de áreas não distintas. Língua portuguesa. Conheço alunos que não conseguem, por exemplo, estruturar um texto de forma a cumprir, né, as regras das gramáticas normativas, mas que produzem umas poesias sensacionais. Eu fiz um trabalho numa escola que eu trabalhei, que nós fizemos um sarau, né? E desse sarau nós elaboramos um varal com diversos cordéis literários. Gente, cada poesia linda, 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 linda. E você depreende o que destes pontos de vista? De que aprender na faculdade a ser um professor é muito mais do que aprender a dar aula. É você aprender a ampliar, acredito eu, as delimitações dos alunos. Porque muitos alunos colocam réguas, assim como nós adultos também e professores, de que o meu limite é aqui, mas às vezes não é, às vezes é muito mais do que isso, é muito maior. E também na faculdade você aprende a ser pesquisador, que aí entra no campo acadêmico, né, da pesquisa, que é um campo, pessoal, que pode ser a saída de muitos alunos aí de letras que não querem de jeito, de hipótese alguma, dar aula. Então você pode se tornar um pesquisador acadêmico, olha que legal. Você dentro da universidade, você constrói uma carreira. Você pode depois entrar na faculdade como pesquisador, trabalhar em projetos linkados com a educação, né? Então tudo isso é uma saída e é um ponto de vista legal que você aprende dentro da universidade. O sexto motivo, pessoal, é entender o que é preconceito linguístico. É fato que qualquer tipo de preconceito é ruim. Isso já acredito que caiu no senso comum. Qualquer um que fala preconceito, a palavra própria preconceito, a gente já tem um termo, um peso pejorativo carregado aí. Porém, a gente precisa entender que o preconceito linguístico, ele tem vínculos, sim, com outros tipos de preconceito. E aí eu cito, por exemplo, a xenofobia, tá? Então, o preconceito linguístico que a gente entende na faculdade, ele vai delimitar você como um profissional sem preconceitos, né? Como é que a gente elimina o preconceito? A gente aprende como ele ocorre, de que forma ele pode ocorrer e por que ele ocorre. E aí, assim, entendendo do porquê que ele acontece, é que nós temos a possibilidade de combatê-lo, ou então parar de propagar, né?
E eu conversei esses dias com umas amigas minhas, inclusive com a minha tia, e a gente falou bastante sobre humildade, né? E quando a gente começa a acumular conhecimento, começa a fazer graduação e faz curso, e faz aprimoramento, e faz isso e faz aquilo, acabamos por perder um pouco da sensibilidade e isso é ruim, porque você não ter sensibilidade, não ter empatia, não ter humildade para saber que errou, que está errando, impede você de progredir, né? Então, como que a gente para o preconceito linguístico? E compreendendo ele em suas amplitudes e tentando de formas pautáveis, né? Sempre eliminar esse preconceito o máximo possível. Então não existe falar errado, existe falar fora de certas normas. E certas normas, elas cabem no lugar, mas elas não precisam necessariamente caber em todos os lugares. Se você é um presidente da República, você precisa saber se portar, saber dialogar, não utilizar palavreados chulos, saber se comportar com empatia, com amor, com resiliência com as outras pessoas. Eu não posso ser presidente da República e chegar xingando todo mundo, xingando a imprensa, xingando as pessoas. Preciso ter resiliência para saber falar. Agora, eu posso numa balada, num bar, entre os meus amigos, falar palavrão, fazer piada ofensiva, etc. Poder eu até posso. É de bom tom? Não é de bom tom, mas eu posso. São lugares que cabem esse tipo de coisa. E aí, a gente tem a ideia de que o preconceito linguístico, ele não gira só em torno da pessoa, ele gira em torno dos locais, dos ecossistemas que ocorrem essas interações sociais. Então, no campo acadêmico, por exemplo, eu não posso escrever um texto fora da gramática normativa. Eu preciso saber usar plural, eu preciso saber usar vírgula, eu preciso saber usar a pontuação, sabe? Tudo isso é muito importante. Mas se eu for escrever no WhatsApp, eu não preciso. Então, se você não estuda letras, ou se você estuda letras, já repassa isso pra frente, tá? Ensina as pessoas de que existem formas de falar em certos lugares e existem formas de falar em outros lugares. A pessoa sabendo muito bem isso, não tem necessidade alguma dela precisar corrigir as pessoas, tá? No WhatsApp ou no Facebook, tá? Eu acho, além de desagradável, eu acho muito brega. É muito fora de tom. Então, vamos parar que a gente tá em 2022. Ficar corrigindo as pessoas em rede social? Aí é crime. Não, mentira, não é crime não. O item número 7 dos motivos é a oportunidade de fazer intercâmbio. E nota aí o que eu falei, oportunidade. Então não é certeza que você vai conseguir fazer o intercâmbio através da universidade. Mas até onde eu tenho conhecimento, é uma via muito interessante para as pessoas que possuem baixa renda, tá? Então, eu sei que para quem tem grana, vocês que estão assistindo assim, que são de famílias mais afortunadas, para vocês talvez seja uma bobagem dizer assim, ai, meu sonho é fazer intercâmbio, sei lá, de 1 mês, 2 meses em outro país. Você pode até já ter ido para outro país, mas lembre-se que tem pessoas que não conseguiram viajar nem para fora daqui do estado de São Paulo. Então, é uma realidade muito distinta, muito distinta. E a gente entra na consciência de classe. Mas o que eu digo é, dentro da universidade, há possibilidades para você ganhar uma bolsa de estudos, ganhar um tempo, uma vaga numa universidade fora do país e estudar uma segunda língua lá. Olha que incrível. Tenho diversos amigos que conseguiram ir para o intercâmbio, tanto através das universidades federais quanto das universidades públicas. Acredito que nas universidades privadas possa existir essa possibilidade também. E claro, fora da universidade também tem, mas eu não sei se é com tudo pago, né? As federais e as públicas, elas conseguem fornecer essa bolsa. Claro que você concorre pela bolsa. Não é assim, eu quero, eu vou. Você precisa ter uma frequência, ou seja, você não pode faltar nas aulas. Você precisa ter uma média alta, seja um coeficiente regular. Então, sua média precisa ter,
uma pontuação específica, não sei se é acima de 8, se é acima de 8,5. Então, as suas notas na faculdade, elas vão influenciar sim se você terá ou não essa oportunidade. Então, aí fica legal para vocês terem essa amplitude, tá? O nono motivo é uma coisa que eu amo lá dentro, que é a flexibilização da grade horária. Isso pode ser uma faca de dois gumes, ou seja, isso pode ser bom e pode ser ruim. Se você for um pouco perdido ou perdida, igual eu, você vai organizar as matérias conforme você gosta. Então, eu gosto dessa aqui, eu vou colocar. Eu gosto dessa, eu vou colocar. Eu gosto dessa, eu vou colocar. Claro que existe uma quantidade limitada de matérias, né? Mas você pergunta assim, nossa, João, mas como assim você pega matérias? Não existe uma grade fechada de, por exemplo, no próximo semestre você vai cursar essa matéria, essa matéria, essa matéria, essa matéria. Existe uma grade cheia de matérias e você, na hora que vai fazer a matrícula, você pega e no computador, claro, você seleciona as aplicações das unidades curriculares que você quer cursar no semestre. Existe uma tabelinha ou um arquivo, né, um edital, de quais são as matérias que você precisa cursar para concluir o curso. Algumas são obrigatórias, algumas são eletivas, que aí você não precisa necessariamente fazer. Mas todo aluno de letras tem uma grade meio que em comum. Apesar da liberdade de escolha, todo mundo acaba passando pelas mesmas unidades curriculares. Uma coisa ou outra que difere, mas de uma forma geral o curso é completo para todo mundo, inclusive com as matérias obrigatórias. Então é uma liberdade? É. Mas é uma liberdade diferenciada. Eu diria assim que é uma liberdade mista. Você tem essa opção, mas não necessariamente que você vai escolher sempre. Bom, e o último item, o 10º motivo, e não menos importante, na minha opinião, é você não vai ter um vínculo financeiro com a universidade. Ou seja, você não será cobrado. Bom, isso muito entre aspas, né? Porque nós pagamos os impostos, nós temos as tributações do país e nós sabemos que todo esse aparato público e federal, ele é custeado por nós. Então, a universidade que eu estudo, entre aspas, de graça, que é a federal, eu e minha família inteira, por várias gerações, já estão pagando esses meus estudos. Então, você não paga mensalidade, você não tem custos de forma geral. Se for baixa renda e ganhar até, acho que um salário mínimo e meio por pessoa, igual eu, por exemplo, você consegue o passe livre. Então, ela ajuda, né? O próprio sistema ali estudantil ajuda. E eu acho que esse é um dos motivos que pesa muito no bolso de cada estudante. Eu já fui estudante de escola particular e não é fácil. Eu sei que todo mês você precisa pagar a mensalidade, você obrigatoriamente precisa trabalhar, senão você para de estudar, você não tem como pagar e você precisa trancar a faculdade. Ou pior, você precisa depender dos seus pais para pagar, né? Então, eu não julgo quem depende dos pais para pagar as coisas, mas eu não há, para mim, eu não gostaria, né? Eu acho que meus pais já me ajudaram em tantas outras coisas que se eu puder, digamos assim, ser autônomo nesse momento da vida, acredito que eu estou retornando para eles um pouco do que eles puderam fazer por mim. Mesmo que eles não entendam isso hoje em dia. Mas eu tenho essa consciência tranquila, né? De que, por exemplo, se eu perder meu emprego hoje, eu tô com a minha faculdade garantida. Eu não vou perder ela não vai sair da minha mão. Eles não vão me mandar embora. Meu crachá não vai travar na catraca se eu parar de trabalhar agora. Então, esse é um ponto, um dos pontos, assim, não diria que é o menos importante, mas eu acho que ele tá em outra cronosfera, ele tá em outro patamar, assim. Porque ele faz toda a diferença na sua vida. Fora o peso na consciência que você não tem. Então, mês que vem eu não tenho que pagar nada. Peraí, eu tenho que entregar muita coisa, é muito trabalho. Não é fácil, é muito trabalhoso, mas sempre vale a pena, tá? E é isso, pessoal. Esse vídeo ficou enorme. Mil desculpas. E eu quero dar os parabéns pra você que chegou até o final desse vídeo, porque tá enorme mesmo. Então, eu quero deixar, assim,
abraço muito especial. Quero pedir que você, por favor, se inscreva no canal. Eu vejo que muita gente que aqui acompanha não está inscrito no canal ainda, então eu peço para você me dar essa ajuda. Se inscreve aqui, vou postando mais vídeos sempre que eu puder sobre a Faculdade de Letras, sobre outros pontos legais interessantes que eu acho que vale a pena discutir. E eu conto com vocês aí para os próximos capítulos da minha vida. Que eu quero muito que vocês participem, tá? Então eu quero deixar aquele abracinho pra vocês, coraçõezinhos K-pop, e até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal, e até mais.